Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Roberta Astrologia. Dando seguimento, então, à série sobre ascendente nos signos. Se você está chegando agora, tem vídeo aqui no canal sobre a importância do ascendente na leitura do mapa astrológico. Vou deixar o card aqui para você e também breves análises sobre os ascendentes nos signos de fogo e também de água. Sinta-se à vontade aqui, seja bem-vindo ao canal Roberta Astrologia. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, eu sou jornalista. Aproveita, te inscreve aqui no canal, curta e compartilha esse vídeo com quem gosta de astrologia, porque isso sempre me ajuda a levar esse conhecimento para mais gente. Bom, Escorpião. Escorpião é um signo de água fixa. Então é capaz, tem uma capacidade de reter emoções, sensações, é muito estratégico também, tem essa percepção, essa capacidade de observação antes de agir e tem sempre uma preferência de abordar o mundo. Lembra que o ascendente é a forma, né, como a pessoa se posiciona em relação ao mundo, a motivação primária, aquilo que movimenta o mapa astrológico. Então, um movimento sempre em direção à profundidade, à observação, essa capacidade também de regeneração e transformação que acompanha o ascendente em Escorpião, pode fazer com que, às vezes, acabe navegando de uma maneira muito fácil entre os extremos, sempre para encontrar o seu ponto de equilíbrio. O ascendente em Escorpião também ele é carregado por magnetismo. Tem uma aura sempre de mistério que circunda o ascendente em Escorpião, um olhar que tem profundidade. Lembro que entre os Beatles, George Harrison é o Beatle que tem um ascendente em Escorpião, então sempre tinha algo mais profundo, até um pouco às vezes reservado, né? É um ascendente que traz uma certa reserva, ainda mais quando você não conhece ainda a pessoa que tem ascendente em Escorpião, ela começa lhe observando para perceber, né? O elemento água é sempre um espelho. Vou deixar aqui o cardzinho sobre o ascendente em Câncer, que eu falo um pouco sobre esse conceito. Então, tem essa questão de observação para perceber se eu me aproximo ou não me aproximo. Outra questão é que o ascendente Escorpião, ele não deixa um certo espaço para uma segunda impressão. Ou as pessoas vão se sentir magneticamente atraídas por esse ascendente ou repelidas, porque como tem esse olhar, consegue enxergar lá no fundo das coisas, aprofunda muito, o ascendente escorpião ele tem essa capacidade de leitura em relação a outra pessoa e nem todo mundo está preparado para ser assim lido por esse ascendente em escorpião. Escorpião é um signo que é comandado, que é regido por Marte, e essa regência marciana também faz com que o ascendente escorpião goste ou seja motivado por desafios. Tem uma certa curiosidade de saber como as coisas funcionam por dentro, mas ao mesmo tempo gosta de manter aquela sua essência de uma maneira mais reservada. Outra questão ligada ao ascendente em escorpião, consegue perceber de uma maneira muito fácil, muito apropriada por fazer essa leitura, que todos têm um lado sombra, todos têm uma sombra. Né? A gente vive no mundo da dualidade, então ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente. Então a gente tem dois lados. E Escorpião consegue perceber o lado sombra das outras pessoas e lida bem com isso. Às vezes também pode acabar, entre aspas, aqui, estou usando aspas, viciando em procurar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, acaba achando que todo mundo tem um esqueleto no armário escondido, e todo mundo realmente tem, né? Só que esquece que esse padrão de estar sempre procurando alguma coisa que não está sendo dita, alguma coisa que está oculta, de estar querendo sempre ler, enxergar nas entrelinhas, isso pode ser destrutivo nos relacionamentos interpessoais. Ao mesmo tempo, né, já que eu usei a palavra destruição, construção e reconstrução são palavras de ordem para o ascendente em escorpião, seja na profissão, seja na vida pessoal, seja nos relacionamentos, vai depender também do direcionamento desse ascendente dentro do mapa astrológico, mas existe, de certa forma, essa energia de renascimento nas mais diversas escalas.
e aos poucos vai aprendendo a desprender, a desapegar, sem sofrer. O ascendente, lembrando que ele é sempre a porta de entrada do mapa. Eu, como astróloga, se você marca uma leitura de mapa astrológico comigo, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para você agendar a sua leitura astrológica. O ascendente ele é a porta de entrada, mas eu sempre analiso o mapa como um todo. E como eu gosto de trazer exemplos aqui nos vídeos, agora eu vou trazer alguns famosos, né, com ascendentes em escorpião, que se manifestam, né, de formas diferentes, têm direcionamentos diferentes, mapas diferentes, porque cada mapa é um mapa, cada mapa conta a sua história. Então, quanto mais a gente estuda e aprofunda a astrologia, aqui eu estou trazendo conceitos bem realmente genéricos, mas já com uma certa profundidade para que você aprenda também a ampliar os seus conceitos em relação à astrologia. A gente tem um mundo inteiro, né, para descobrir. Toda vez que a gente abre um mapa, existe um universo inteiro para ser lido. Mas então, aqui de maneira bem rápida, olha só, Keith Richards tem um ascendente em escorpião. Keith Richards, talvez o mais misterioso, o mais. É o cara na dele, né? Se olha ali, enquanto Mick Jagger, que é o Sol em Leão, se não me engano, o ascendente do Mick Jagger, eu não sei agora, não tenho certeza se é Gêmeos, mas enquanto o Mick Jagger tá ali no palco, o Keith Richards está na dele, com seu chapéuzinho, aquele jeito mais, né, introspectivo, ascendente escorpião, mais misterioso, várias lendas urbanas em relação a Keith Richards. Então, ele tem um ascendente em escorpião e tem Marte, que é o cara que comanda o ascendente dele, retrógrado no signo de Gêmeos. Interessante isso porque Keith Richards ele se reinventou diversas vezes e ele simboliza essa questão da rebeldia, uma coisa meio pirata. Tanto é que o Johnny Depp utilizou o Keith Richards como inspiração para fazer o Jack Sparrow no Piratas do Caribe. Ele tem Marte retrógrado em Gêmeos no comando do ascendente e ele já teve envolvido, já se envolveu com várias declarações mais polêmicas ou lendas urbanas que estão ligadas ao nome de Keith Richards. Uma delas, inclusive, é que ele teria trocado todo o sangue, que teria cheirado as cinzas do pai. Então, a imagem e as histórias retratadas na mídia muitas vezes elas faziam parte de uma lenda urbana, algumas eram verdadeiras, outras ele mesmo plantava para criar um certo mistério em relação a ele. E é interessante assim porque algumas histórias que ele plantou, como essa história que ele teria trocado todo o sangue, na verdade ele estava indo para uma clínica de reabilitação, ele lidou com um vício em heroína que foi muito complicado ali nos anos 70, e ele estava embarcando para a Suíça e um repórter perguntou para ele, por que você está embarcando para a Suíça? O repórter sabia, né, a resposta. E ele disse, eu estou indo fazer um tratamento que eu vou trocar todo o meu sangue, que é uma coisa que eu faço, e aí ponto, né, virou manchete. Ele acabou não falando que era uma clínica de reabilitação e se criou essa lenda que o Keith Richards trocava o sangue de tempos em tempos, por isso que o Keith Richards é imortal. Ai, que mundo que estamos deixando para o Keith Richards. Ele criou todo esse mistério em torno dele, mas pouca gente realmente conhece as histórias que são verdadeiras e as histórias que são falsas, que tem muito essa coisa também do Marte, né, retrógrado em Gêmeos, as histórias, a questão mercuriana. Bom, cada nova polêmica envolvendo os Stones também fazia o quê? O marketing, né? As vendas de discos e a procura por shows aumentarem. Então, interessante, né? Escorpião é uma questão também estratégica, então ele também utilizava uma parte das histórias que ele criava realmente fazia parte do estilo de vida louca, entre aspas, de Keith Richards, e outra parte era marketing mesmo para vender mais discos, para vender mais shows, tanto é que ele está aí, né? Keith Richards está saudável na medida do possível, em atividade, tocando guitarra, fazendo 60 anos de carreira agora com os Rolling Stones. Bom, se reinventando sempre, né? Uma das características que eu falei ali do ascendente escorpião. Outra pessoa que também costuma se reinventar, mas se reinventa através do cinema, quem é? Ela, Nicole Kidman.
Ascendente em Escorpião, Marte está, né, no comando desse ascendente no signo de Libra. Ela nasceu no Havaí, foi criada na Austrália, ela deu um novo rumo na carreira, se reinventou depois do final do casamento com o ator Tom Cruise, venceu o Oscar de melhor atriz ao personificar a atriz Virginia Woolf, a escritora, desculpa, Virginia Woolf, no longa As Horas. E o interessante da Nicole Kidman é que ela tem, né? Olha o olhar dela com profundidade, né? Ela tem esse Marte em Libra, teoricamente, numa posição de debilidade, ainda numa casa 12, mas ela tem uma capacidade de reinvenção, de transformação, que você não sabe direito quem é a Nicole, mas ela fez, né, vários papéis, encarnou mulheres completamente diferentes. Não só foi a Virginia Woolf, a escritora, mas ela também foi Lucille Ball, ela foi a Grace de Mônaco, sempre optando por papéis com densidade e complexidade psicológica, realmente reinventando a carreira, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Quem é realmente Nicole Kidman? Isso, né, ela deve revelar apenas para os íntimos. Claro que a gente, se olhar o mapa dela aqui com um pouquinho mais de profundidade, esse Marte dela, teoricamente em debilidade em Libra, ele está fazendo uma boa conexão aqui, um sextil com a Vênus, que ela tem no meio do céu, no signo de Leão, mas a proposta aqui é só falar rapidamente sobre a questão do ascendente da Nicole Kidman. Bom, e um exemplo, né, agora um exemplo mais um atleta para fechar, Rafael Nadal, tenista, que ele tem um ascendente em Escorpião e Marte numa posição muito boa, muito digna, exaltado no signo de Capricórnio. Se o mapa da Nicole tem um Marte numa posição de debilidade, mas depois a gente vai ver que leva ali para aquela Vênus junto ao meio do céu, o Rafael Nadal tem um Marte bem posicionado no signo de Capricórnio. Ele A gente tem que pensar que também o ascendente não só é a motivação do indivíduo, mas também representa o nosso corpo físico. Então, ele tem o regente do ascendente, Escorpião, que é o corpo físico exaltado em Capricórnio. Ele trabalha, o corpo dele é a máquina de trabalho dele. Ele trabalha com muito afinco, com muita estratégia, tem muita capacidade de atingir os objetivos dele. Tanto é que ele foi classificado como o número 1 no ranking da ATP, por 209 semanas consecutivas, acho que foram mais de 200 semanas, foi vencedor da medalha de ouro olímpica nos Jogos de Pequim em 2008 e também ganhou 21 títulos de Grand Slam. Ele é simplesmente uma máquina de jogar tênis e com esse ascendente aqui em Escorpião, a regência em Capricórnio, Marte em Capricórnio aqui exaltado, levando para essa questão também de casa 3, é um mapa que mostra essa potência dele, atlética, física, e um cara que conquista os seus objetivos com muito foco e uma capacidade assim enorme de conquistar cada vez mais títulos. Bom, esses são os exemplos que eu queria trazer para você, até para não ficar um vídeo muito longo aqui. A ideia dessa série é mostrar a importância do ascendente, né, dentro da leitura de um mapa astrológico e alguns exemplos de ascendentes no signo de Escorpião, porém com direcionamentos de mapa completamente diferentes. Peguei pessoas completamente diferentes, Keith Richards, Nicole Kidman e Rafael Nadal. Tem muita gente também com ascendente em Escorpião, como o George Harrison, que eu já citei. Eu também tenho ascendente Escorpião, mas não vou colocar meu mapa aqui. Tá bom? Então, muito obrigada. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima.